Olá, tudo bem com vocês? Aqui professora Tereza, da disciplina de Fundamentos de Administração. E vamos começar então o nosso curso, nossa unidade 1. É um prazer enorme, uma alegria imensa que você abriu essa aula, que você está tirando um tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre Fundamentos de Administração. Vou passar aqui conceitos, vou passar algumas perguntas para a gente poder refletir. É o básico, o restante vocês sabem, já está lá no material. E a gente pode conversar via fórum, então fiquem muito à vontade para falar sobre os temas que a gente vai ver nessa primeira unidade, tudo bem? Então vamos lá para a nossa unidade 1. Vamos lá de slide. Então, nossa unidade 1, as organizações e a administração. Nós vamos trazer aqui a introdução à gestão, tipos de organização e funções organizacionais. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Primeiro eu trouxe aqui a referência, que é do nosso professor, Chiavenato. O professor Chiavenato, ele é autor de diversas obras. Se vocês fizeram alguma coisa na área de administração, provavelmente vocês já viram ele lá na gestão de pessoas, na comportamento organizacional. Ele tem uns livros que têm conceitos muito básicos e ele traz tudo de uma forma muito didática. Então, por isso, a gente está adotando o livro dele. Tem umas outras referências também ao longo da disciplina, mas vamos hoje no capítulo 1.1 até 1.4 e no 2.3 até o 2.4 desse livro aí. Se você quiser, tem aqui o QR que te manda lá para a biblioteca digital. Você entra na biblioteca digital, coloca lá seu login e senha para acessar o livro e procura esses capítulos lá. Ao longo da disciplina vão ter umas outras indicações de leitura e se alguém quiser aprofundar, estiver trabalhando com isso em algum TCC, em alguma iniciação científica, algum projeto, prefiro que me procure para a gente procurar artigo científico, umas coisas mais aprofundadas, né? Como eu disse, essa é uma obra didática para a disciplina. Qualquer aprofundamento pode me procurar. O que nós vamos ver hoje? Os nossos objetivos aqui são que ao final da disciplina você consiga definir o que é uma organização, definir o que é administração. Professora, mas são conceitos muito básicos. São. Mas a gente está fazendo fundamentos em administração. A gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Então, por isso a gente vai refletir sobre eles e, como eu disse, a intenção não é só trazer conceito. Eu queria que vocês refletissem sobre esses conceitos no dia a dia de vocês. Como você pode pegar a teoria aqui como um bom administrador, como um bom gestor ambiental, você pode aplicar isso no seu dia a dia, na organização que você trabalha, na sua família, na organização que você presta um serviço voluntário, na organização que você vai para se divertir, em qualquer organização na qual você esteja inserido. E esse é o objetivo da aula, que você enxergue as organizações, enxergue a administração no seu dia a dia e coloque os conceitos em prática a partir de agora. Nós vamos entender a organização como um sistema aberto, também só uma pincelada, porque isso é tema de uma aula inteira de teorias de sistemas, de sistemas abertos. Então, nós vamos só compreender a organização como um sistema aberto, compreender os níveis organizacionais e diferenciar e exemplificar o que é eficiência, o que é eficácia e o que é efetividade. Então, temas da aula, os nossos tópicos. Primeiro, organizações. Depois eu trago organizações como sistemas abertos, os níveis organizacionais, o que é administração e o que é eficiência, eficácia e efetividade. Então, vamos lá. O que são organizações? Trouxe aqui um conceito básico, que é todo o sistema de recursos que, por meio de processos de transformação e divisão do trabalho, vai realizar um objetivo. Então, quais que são as organizações que você conhece? Em quais organizações você está inserido? Pensa na organização como um sistema. Então, o primeiro ponto desse conceito de organização é de que ela é um sistema. E o que é um sistema? Um conjunto de elementos organizados. Um conjunto de recursos
que eu, como administrador, como gestor, vou organizar para atingir um objetivo. Então, note aí nesse esqueminha, né? A gente tem aqui recursos, que são pessoas, tudo que é recurso da organização, recursos humanos, recursos de tecnologia, recursos de informação, conhecimento, o espaço físico, os insumos que vão entrar ali, o que vai ser transformado, qual que é a matéria-prima que vai passar por operações e vai sair ali do outro lado desse sistema organizacional como um produto, um serviço. O que entra ali de recursos? O dinheiro, né, a tecnologia da informação. Tudo isso são recursos que entram nesse sistema organizacional, nesse sistema de recursos, olha lá o conceito, e que vai passar por processos de transformação. Que processos são esses? São os processos produtivos, são os processos de gestão de pessoas, os processos de tecnologia de informação, são os processos, qualquer processo de transformação que é organizado e desenvolvido por pessoas. Então eu queria que ficasse muito claro também que a organização é uma entidade social composta por pessoas, né, da sociedade, e que vão, né, cada uma fazendo o seu trabalho, dividindo o seu trabalho, vão transformar esses recursos por meio de processos organizados e vão transformar em quê? Em bens e serviços para a sociedade. Então, qual que é o objetivo da organização? Transformar, né, esses recursos em um benefício para as pessoas, para as outras organizações, para a sociedade. Então esse propósito é um propósito só social? Ele é um propósito social, sim, porque a organização é uma entidade social. E mesmo quando a gente pensa que a organização, empresa, ela tem lucro, ela visa lucro, aí você vai me dizer, não, o propósito dela é ganhar dinheiro. Claro, o propósito dela é ganhar dinheiro, mas se ela não oferecer um benefício às pessoas que estão pagando por aquilo, ela não vai ganhar dinheiro. Então, o propósito está sempre relacionado a algum benefício às pessoas, a outras organizações e à sociedade. E isso não se encerra aqui. Porque ao mesmo tempo que eu chego ali no final do processo ofertando bens, serviços, produtos, eu chego também com mais competência, desenvolvendo mais a minha equipe, com mais informações, com talvez mais tecnologia, e tudo isso retroalimenta, entra como novo recurso para novos processos produtivos. Então, queria que ficasse bem claro isso. O que é uma organização? É um sistema de recurso que passa por processos de transformação e divisão do trabalho para se gerar produtos, serviços, e principalmente que ela é uma entidade social, né, composta por pessoas que vão desenvolver esses processos produtivos, tá certo? Então eu posso pensar nas organizações, tanto quando eu penso em propósito, tanto as que visam lucro, quanto as que não vão visar lucro. E aí eu trouxe aqui também essa imagenzinha, ela não tá no material, não tá lá no livro do Chiavenato, mas eu acho importante dizer para vocês, porque as organizações elas vão se diferir por tamanho, né? A gente pode ter classificações de organizações, mas eu acho que a mais comum, a que a gente mais vai ver na vida, e principalmente, né, quem está trabalhando aí nesse meio ambiental, que vai ser o caso de vocês, né? Vocês veem muito essa classificação, que é uma classificação por setor da economia. Então, a gente costuma classificar as organizações por setores da economia, dizendo que o Estado é o primeiro setor, né? O Estado também é uma organização, os governos são organizações, as prefeituras são, os governos estaduais, o governo federal, né? As diversas entidades que compõem essas estruturas governamentais, tudo isso está no primeiro setor. A gente tem o segundo setor, que é o mercado, né, o que visa lucro, o que movimenta a economia. E temos o terceiro setor, que é o setor não lucrativo, né, que nós temos ali as entidades que não têm lucro. É importante chamar a atenção também que na interseção entre esses setores nós também temos organizações. Entre o primeiro e o segundo setor, ali entre Estado e mercado, organizações que estão com um PELA ou um PECA, que são, às vezes, instituições que são sociedades de economia mista, por exemplo, que tem um pouco das ações ali no Estado, um pouco no mercado, elas atuam no mercado, mas também estão
vinculadas ao Estado, então nós temos algumas interseções. A gente não separa totalmente as organizações nesses 3 bloquinhos. Outra coisa que está muito em alta também, pensando nesse setor ambiental, o setor 2.5, né, o que a gente chama de setor 2,5, que são os negócios de impacto social. Eles visam lucro, estão lá com o pezinho no mercado, mas eles querem um bem público, eles estão buscando resolver um problema social, então eles estão com o pé também lá no terceiro setor, então a gente chama eles de 2,5. Então pode ser que você encontre aí nas organizações que você lida no seu dia a dia com instituições lá do setor 2,5, com organizações do setor 2,5. Certo? Então vamos lá. Pensar em quais organizações você está inserido. Já pensou sobre isso? A gente, desde a hora que a gente acorda, a gente está vivenciando e participando de organizações. Você acorda, você entra lá na rede social, é super comum, não é? Já vai checar lá os seus e-mails, checar quem fez o que lá nas redes sociais, quem estruturou aquilo ali, por ali atrás tem uma organização. Você levanta, vai colocar seu lixo para fora, o pessoal da coleta de lixo também faz parte de uma organização. Você vai na padaria, a padaria também é uma organização. Aí você vai para o trabalho, passa pela guarda de trânsito, chega lá no seu trabalho, provavelmente, né? Não sei, uma empresa, não sei se está no mercado ou se está lá no terceiro setor, mas tudo isso é uma organização. Aqui a escola que você estuda, a universidade que você estuda é uma organização. Organizações que têm propósitos espirituais, né, de benefícios espirituais. Aí a gente tem as igrejas, né, as organizações que também as esportivas, nós temos, por exemplo, os clubes, tudo isso são organizações. Então, eu gostaria que você pensasse em quais organizações você está inserido e pensasse então a organização sob esse ponto de vista. A organização como entidade social, composta por pessoas que vão trabalhar e que é estruturado em uma divisão de trabalho para atingir um objetivo. Então, quais organizações você está inserido? E mais do que isso, qual o seu papel em cada uma dessas organizações? Você administra alguma dessas organizações, ainda que parcialmente? Em algum nível você exerce a função de administração em alguma dessas organizações? De qual delas você é usuário? Usuário dos serviços, e como você enxerga a organização como usuário? Como que essa organização é estruturada? E aí a gente tem aqui, coloquei alguns aqui, por exemplo, o banco, todo mundo é usuário de uma organização bancária, né? Um hospital, um serviço policial. Então, quantas organizações você se relaciona ao longo do seu dia? Em quais delas você colabora? Você é colaborador? Em quais delas você é consumidor do serviço? E por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando você pensa no seu papel em cada organização, e aí já entrando nesse conceito de sistema aberto, né, de uma teoria mais comportamental, você vai perceber que o papel que você exerce em uma delas, muito provavelmente impacta no seu papel na outra. Vamos supor que você é líder de um time de escoteiros, ou líder de algum projeto social da sua igreja, da sua comunidade, do seu bairro. Você é uma liderança na sua comunidade. Muito provavelmente a competência que você desenvolve ali, você pode levar, por exemplo, para a indústria que você trabalha, para a empresa, né? Se você é autônomo, você pode levar para o seu dia a dia de trabalho. Então, quais competências que você desenvolve em algumas dessas organizações e que você pode migrar e trazer para outra organização? Porque a gente é assim, a gente é, né, vou falar daqui a pouco, mas a gente
está interligado. Essas organizações, elas estão interligadas. E compreender as organizações como sistema aberto é compreender justamente que existe uma interligação dessas organizações. E sendo uma entidade social, as mesmas pessoas que fazem parte de uma organização fazem parte de outras. E elas colaboram e estão interligadas entre si. Então vamos lá para as organizações como sistemas abertos. Quando eu digo que uma organização é um sistema aberto, eu já disse do conceito de sistema, né? Que é um conjunto de elementos que vão estar organizados para atender um objetivo comum. E o que eu estou querendo dizer quando eu digo que ele é aberto? Eu estou querendo dizer que a organização, ela tem, e agora eu estou trazendo um conceito mesmo que eu deixei aqui para vocês, uma intensa interação, entrada e saída com o ambiente no qual ela está inserido. Uma organização que se fecha em si mesma, né, aquela organização que não se desenvolve, que não olha para fora, não olha para os seus clientes, não olha para os seus concorrentes, não olha para o sistema como um todo, para o macroambiente, ela tende ao que a gente chama, na teoria de sistemas abertos, a entropia. O que é isso? Quando ela se fecha e não interage com o ambiente, ela tende ao colapso. Ela não se modifica, ela não inova, ela não responde ao ambiente. E com isso ela vai se isolando, se fechando, até ela se fechar como um todo. Então, é muito importante que a gente entenda as organizações como sistemas abertos, compreendendo que ela é parte de um todo maior. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, e que é o que prega a teoria dos sistemas abertos, é que as organizações elas não são a soma das partes. Elas são o conjunto de partes interrelacionadas, interconectadas. As organizações, elas são resultado da conexão dos diversos componentes, das diversas estruturas que a compõem. E aí eu tô falando das diversas estruturas que tem ali dentro da sua organização. E se a gente pensar numa organização formal, empresa, eu posso citar, por exemplo, a gestão de pessoas, que vai cuidar dos recursos humanos que estão ali na organização, que tem que estar interconectado com a tecnologia da informação, para eu estar antenado com o que está vindo de mais novo em tecnologia, para eu estar respondendo ao meu ambiente, às oportunidades e às ameaças que esse ambiente propõe para a minha organização. Eu estou falando que o setor de operações também está interligado com a gestão de pessoas, com a tecnologia, como a tecnologia pode melhorar as operações, como eu trabalho as competências pessoais para que essas operações, a produção em si de uma organização, ela possa ocorrer de uma forma mais eficiente, ou seja, com menos recursos e mais resultados. Eu estou falando aqui de sistemas de pesquisa e desenvolvimento para que a organização continue inovando sempre, para que ela continue respondendo ao ambiente. O marketing. O que é o marketing? É a relação da organização com o mercado, como ela vende seu produto, como ela estrutura o seu produto, o preço desse produto, se ele está compatível, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é uma estratégia de preço? Ela é uma estratégia de diferenciação? Então, tudo isso tem que estar interligado. Então, tanto os níveis organizacionais têm que estar interligados, quanto os componentes da organização, interligados como um sistema. Um sistema aberto que não é a soma de várias partes, ele é a interconexão dessas partes, que é o que forma a organização. E o que permite à organização interagir com esse micro e macro sistema que está aí na figurinha de vocês. E que aí tá lá no capítulo 2 do Kevin Nato, que eu queria que vocês dessem também uma lidinha. Então, o que é essa interação? Vamos supor que você está fazendo lá um projeto, por exemplo, para recuperação de uma área degradada lá na sua empresa. Eu sei que eu tenho financiamento para aquele projeto, eu sei o que eu preciso fazer, qual que é o objetivo da minha empresa, mas eu não vou olhar para fora? A minha organização não vai olhar para fora? Quem que vai ser impactado por esse projeto? Quais que são os meus fornecedores para eu
desenvolver esse projeto. E aí, fornecedor, eu não estou dizendo só fornecedor de matéria-prima, não. Fornecedor de toda a tecnologia que talvez eu precise, de fundamentos jurídicos que talvez eu precise, de contabilidade que talvez seja terceirizada. Então, todo fornecedor de produtos e serviços para eu conseguir desenvolver aquele projeto que eu estou desenvolvendo, ou própria atividade fim da organização mesmo, né? Eu preciso olhar para os meus concorrentes. Isso que eu estou fazendo é melhor do que o deles? Qual que é o meu diferencial em relação a isso? Ou o deles é tão bom que eu consigo fazer igual? Ou eu consigo melhorar alguma coisa? E aí daqui a pouco a gente até vai ver, as organizações elas não são iguais. Então eu olho para fora, mas eu também tenho que olhar para dentro, né? Eu vejo as ameaças e oportunidades de lá, mas eu olho também aqui minhas forças e fraquezas. Então eu tenho que olhar os concorrentes. Eu preciso avaliar meus clientes. Para quem eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso só para minha gerência? Não. Quem vai ser impactado? Quem vai ser usuário daquilo? Tudo isso que eu estou falando tá numa região próxima, imediata à organização, de pessoas conectadas à organização, né? Seus concorrentes, as agências reguladoras, que são as agências às quais a sua organização responde, a depender da área que ela está inserida. E tudo isso, então, está no microambiente da sua organização. Tudo isso está interconectado num ambiente mais imediato. E eu tenho que olhar ainda um pouquinho mais para fora. Então, pensando em sistema aberto, os limites da sua organização, eles são porosos. Ali tem que entrar também informações de outras variáveis, variáveis econômicas, né? Eu sei que hoje a minha organização tem dinheiro para bancar meu projeto, mas como que está a economia? Como que está indo a inflação? O que a economia pode impactar na minha organização? E que pode, por exemplo, é um projeto daqui para 2 anos, né? Dentro do meu prazo, o que pode acontecer e que pode impactar naquilo? Ou existe algum potencial, alguma oportunidade econômica vindo aí e que eu posso pegar carona naquilo? Talvez um edital de financiamento. Então aí a gente já entra também em outras variáveis, por exemplo, uma variável legal. A gente sabe que vai sair determinada lei, a gente está vendo tramitar alguma coisa ali no Congresso, e aí eu já me preparo para aquilo. Eu sei oferecer um serviço que vai auxiliar outras organizações, por exemplo, ou eu como autônomo, consigo oferecer um serviço que vai auxiliar organizações a cumprirem com uma legislação que está surgindo. Então, quando eu estou antenado a esse macroambiente, eu consigo aproveitar melhor as oportunidades. Variáveis sociais, né? Como isso vai impactar na comunidade, por exemplo. Variáveis ecológicas, isso muito da área de gestão ambiental, né? Variáveis tecnológicas, está surgindo alguma tecnologia aí que eu possa aproveitar? Já existe tecnologia para o que eu quero fazer, por exemplo, para otimizar algum processo meu lá na minha organização? E aí eu posso pensar, então você está falando, professora, de organizações grandes, de organizações com uma estrutura muito rígida, mas não. Até uma pessoa, por exemplo, um microempreendedor individual, ele tem que estar de olho nessas variáveis. Porque é nessas oportunidades, principalmente quem é pequeno, que você tem que se encaixar, que você tem que se enquadrar para crescer. Então você tem que estar sempre de olho, tanto no seu microambiente, para você atender bem seu cliente, suas necessidades, se for necessário fazer uma pesquisa ali de mercado, seus concorrentes, quanto no macro, né? Então você sempre precisa estar ali pensando na organização como sistema aberto. Então, voltando no conceito, sistema aberto é o que mantém uma intensa interação de entrada e saída com o seu ambiente. Então, é importante que você tenha um sistema aberto para que a sua organização não tenda ao que a gente chama de entropia, né? Que é esse colapso da organização. E aí a gente entra, né? Eu disse, né?
ambiente, dessa abertura ambiental, né? Abertura para o meio ambiente. E agora a gente vai falar de níveis organizacionais. De novo, chamando a atenção que eu não estou falando só de grandes empresas. Os níveis organizacionais, embora algumas empresas você note que essa estrutura, o organograma da empresa, é muito bem definido e outras não, ele é mais fluido. Essas relações de hierarquia não são muito rígidas, mas mesmo para essas organizações, a gente tem esse funil. A gente tem alguém pensando em nível estratégico, tático, operacional, o que a gente está chamando aqui de institucional, intermediário e operacional. Mesmo que seja uma organização bem pequenininha, que seja uma organização você mesma, né, fazendo um serviço autônomo, você tem que pensar em nível institucional, intermediário e operacional. Então, o que são esses níveis? E a gente, né, talvez quem já tem até outra formação já deve ter visto, mas vamos dar uma recapitulada. Eu disse da importância de você ter uma instituição aberta ao meio ambiente. Quem faz essa conexão com o meio ambiente? O nível estratégico da organização, né? Que é quem está, geralmente, numa instituição muito hierárquica, quem está lá no topo da pirâmide, né? O CEO da empresa, talvez um conselho. E aí, nesse conselho, tem pessoas ali do nível tático e que está pensando a estratégia da organização como um todo. Está pensando em como formular as políticas da organização, está pensando em todas essas variáveis de macroambiente, como aproveitar oportunidades. Está pensando na missão da organização, se ela está alinhada com o que a gente está fazendo, desde lá do que a gente chama de chão de fábrica, ou do mais operacional, até aqui no que a gente transpassa o limite da organização para ofertar o serviço ou produto para o consumidor. Então tá tudo alinhadinho, tá tudo cumprindo a missão, tá tudo dentro da política ética e institucional da organização. Eu tenho uma política institucional bem definida. Tudo isso é pensado então ali no nível estratégico da organização, certo? E aí a gente descendo aqui no funilzinho, a gente tem o nível intermediário, que a gente chama de tático. O que é o nível tático? É onde tem, quando eu tenho uma instituição bem hierarquizada, presidente e ali outro nívelzinho, né? Se a gente pensar naquela pirâmide que a gente vê muito, né? Em organizações mais rígidas, mais hierárquicas, e que é muito comum, a gente tem ali o nível gerencial. O gerente de marketing, o gerente de pessoas, o gerente de pesquisa e desenvolvimento, o gerente de finanças, o gerente de produção, o gerente de tecnologia de informação, que são funções básicas da sua organização. Pode ser que você não tenha, né, na organização que você está inserido, um gerente para cada função? Não, mas todas essas funções precisam estar representadas e precisam ser pensadas numa organização. Então, esse é o componente tático. A gente fala que o tático ele é um amortecedor. Vem ali do ambiente externo, por exemplo, uma política nova, uma nova lei que eu tenho que cumprir. Vem ali um novo concorrente que se instala, que abre uma padaria do lado da minha padaria. Ou uma nova lei que impacta a minha grande organização, minha grande multinacional. E aí aquilo ali vem do ambiente externo, bate ali no nível estratégico, que vai bolar estratégia para reagir a esse fator, a essa variável ambiental, e ela é amortecida pelo nível intermediário, que vai bolar ali planos para executar aquilo ali em nível operacional, para mandar para o operacional. E aí ali os gestores operacionais, que muitas vezes a gente chama de supervisores, são os que vão ajudar a implementar esse plano no nível técnico. Então, se no nível tático eu tenho a elaboração do plano, do programa específico, no operacional eu tenho essa supervisão a como se executar as rotinas, os procedimentos que vieram sendo determinados e estão sendo alinhados desde lá do ambiente externo, passando pelo nível estratégico, intermediário e operacional. Então, eu tenho aqui nessas setinhas do cantinho que a lógica de sistema aberto, ela começa lá no ambiente externo, mas ela vai se fechando. Aqui ela tem uma tendência a se fechar um pouco aqui no nível operacional. Por quê? Principalmente se eu penso no processo produtivo,
Você já imaginou você trabalha numa fábrica e todo dia o seu sistema, a sua rotina muda? E aí você tem vários trabalhadores, pensa numa fábrica grande, num processo produtivo, com várias pessoas ali desenvolvendo as tarefas, e aí aquela rotina de trabalho muda sempre. Sempre você tem que estar capacitando pessoas, sempre você tem que estar chegando e perguntando o que é para ser feito. Aí não funciona, começa a ficar inviável. Por isso que a gente diz que essa lógica de sistema aberto ela vai se fechando. A minha interação com o ambiente ela é muito forte ali no nível estratégico, mas ela vai se perdendo um pouco ali no nível operacional. Por quê? Porque ali as tarefas elas devem ser bem definidas. Tanto que para se alcançar a qualidade eu preciso de padrão. Então eu não posso sair mudando sempre. Então ali no nível técnico a gente tem uma lógica mais de certeza, uma lógica de como as rotinas funcionam, uma lógica de procedimentos, também para se alcançar a qualidade. Então, aqui nessa outra setinha, nós temos lá, né, o nível de incerteza, ele está muito lá no nível estratégico e ele vai caindo ali, aí tem essa mediação dessa incerteza para que chegue os processos muito bem definidos ali no nível operacional. E aí aqui é muito importante, e agora a gente vai entrar lá no que é a tarefa do administrador, mas só para eu dar uma pincelada aqui, né, de uma coisa que eu lembrei, tem um autor, Peter Drucker, ele é lá da teoria neoclássica, é um autor bem famoso de empreendedorismo também, ele tem um livro, chama O Gestor Eficaz. Fica aí a dica, né, se alguém quiser dar uma olhada no livro. E ele fala muito da gestão do tempo de um gestor. E aí eu acho que fica muito claro quando a gente está pensando nesses níveis organizacionais, como que essa gestão estratégica, ela precisa dessa gestão do tempo. Você precisa de um gestor estratégico que já tenha auxiliado e organizado bem a organização dele, esse nível intermediário e operacional, para que ele funcione bem, para que o gestor tenha tempo e tenha clareza para ele ficar pensando nesse próximo passo, que é a estratégia, né? De quais são os próximos passos e quais são e que ele esteja sempre pronto para reagir ao ambiente. E aí ele consegue isso tendo uma boa gestão, né, do todo, para que ele tenha tempo de pensar nessa abertura, nesse ambiente que circunda a organização dele, independente do tamanho da organização. Então, processos bem estruturados, bem organizados, permitem, né, que o gestor tenha tempo e tenha clareza da visão do todo, né, da organização como um sistema aberto, parte de um todo. Então vamos lá para o papel do gestor. O que é a administração? Lá não tinha aquele esquemazinho da organização? A administração é aquele centro ali. A administração é um processo contínuo, sistêmico, olha o sistema aí, né? O conjunto de elementos organizados. Quais que são esses elementos? Né? Ele envolve uma série de atividades que vão organizar aqueles recursos para processar o resultado. Então, por isso que eu estou dizendo que a administração é aquele centrinho ali da organização. Ela é o processo contínuo e sistêmico que vai envolver uma série de atividades, e aí aqui a gente tem os 4 pilares, né, as 4 funções da administração que remetem lá a Fayol, nós vamos chegar: planejar, organizar, dirigir ou liderar e controlar os recursos e competências que vão entrar ali naquele processo produtivo para a gente alcançar as metas e objetivos da organização. A gente fala em administração sobre esses 3 pontos de vista. A administração como ciência, ela é uma ciência, ela é fruto de pesquisa, de uma análise metódica com métodos científicos e sistêmicos, né? Ela é sistematizada para a gente transformar os fatos e evidências do dia a dia de um gestor em pesquisa, em teoria, para que a gente depois possa pôr em prática e gerar o quê? Aquele outro pilarzinho ali, a tecnologia, que são os métodos, as práticas que você leva para o seu dia a dia, um mapa de processos,
uma ferramenta que foi desenvolvida. Isso são tecnologias colocadas a serviço dos gestores para facilitar o dia a dia da gestão. E a administração também é vista como arte. Por quê? Você deve estar pensando, mas, por exemplo, na minha empresa lá, que é familiar, meu pai nunca estudou administração e ele administra melhor do que eu. Eu conheço fulano que montou uma super empresa e nunca estudou administração, não sabe o que é administração, não sabe esses conceitos. Ok. A administração também é uma arte, é considerada uma arte, fruto de visão, de intuição, de criatividade, do tino que a gente falava, né? Então, a administração a gente pode ver sobre esses 3 componentes. Mas, pensando aí na administração como arte, é como eu disse para vocês, aí vem pessoas que vão estudar aquilo. O que as pessoas fazem, o que as pessoas costumam fazer, sistematiza aquele conhecimento, transforma aquilo em pesquisa, em ciência, transforma em método, em ferramentas para a gente utilizar. Por isso é tão importante o estudo da gestão, da administração. Então, administrar é o quê? Um processo contínuo, né, que vai acontecendo continuamente, todos os dias, né, da vida do gestor. Um processo sistêmico, né, ele é, como eu mostrei para vocês, um sistema. Ele é um processo que deve identificar a singularidade da organização. Olha aí, a organização como uma entidade social. Se ela é uma entidade social, ela é composta por pessoas. Pessoas são diferentes. Pessoas têm culturas diferentes, têm bagagens diferentes, competências diferentes, e isso torna a sua pizzaria no meio daquelas 10 que estão ali na mesma rua singular. E você tem que identificar a singularidade da sua organização, no que ela se diferencia dos outros, qual que é o potencial, quais as competências das pessoas que trabalham aqui que vão destacar esse diferencial. Então, a organização ela é singular e é papel do administrador identificar essa singularidade. Tudo bem? Então, vamos seguir. Papel do administrador também é articular recursos, assessorar pessoas, tem um errinho aqui, e desenvolver as capacidades. Essas capacidades que vão tornar essa administração, essa organização singular. Integrar conceitos e ações, que é o que eu disse para você. É muito importante que a gente saiba o conceito, porque aí você está lá trabalhando, você sabe usar o conceito da forma certa, você sabe transformar aquilo numa ação para o seu dia a dia. Você sabe buscar oportunidades através do que você identifica de informações no ambiente. Então, por isso é muito importante trazer também conceitos, ferramentas, técnicas, né, a tecnologia da administração para que ela trabalhe ao seu serviço. Né? É muito tino, é muito lidar com o imprevisto, é muito... Tanto que até um tempo atrás o empreendedorismo, são parênteses, era estudado com base no perfil dos empreendedores. A liderança é a mesma coisa, a gente estudava traços de liderança. E depois a gente estuda comportamentos, né, que fazem aquele líder ser líder. E agora a gente tem estudado muito, a gente evolui para estudar como esses líderes conseguem se comportar e reagir ao ambiente. Né? Agora tá vindo até umas teorias muito de autoconhecimento desses líderes. Então, por isso que, né, só reforçando, a administração, ela vem como uma arte, sim, mas as técnicas, elas estão aí para mostrar que não é só perfil, a gente pode aprender a administrar, aprender a gerir. Então, a gente precisa saber de técnicas, de ferramentas, de conceitos. E como lidar com situações múltiplas e complexas. Né? Esse é papel do administrador. Continuando aqui, então a gente vai para os objetivos da administração. E aí aqui eu trouxe 3 que são os principais objetivos da administração: eficiência, eficácia e efetividade. Você sabe a diferença? Vamos repassar aqui para que a gente saiba utilizar na hora que você está escrevendo um projeto, na hora que você vai apresentar um relatório lá na sua empresa, para você falar certinho, usar os termos da forma certa. Toda vez que eu falo em recursos,
em economia de recursos, ou seja, eu fiz determinado objetivo do meu projeto usando menos recursos de tempo, de pessoas, de matéria-prima, eu estou falando de eficiência. Eficiência tem a ver com recursos. Quais foram os esforços que eu empreguei para fazer os produtos e serviços? Eu economizei esses recursos? Eu tive eficiência. A eficiência pode levar à eficácia. A eficácia diz respeito aos resultados. Eu estou num projeto e eu tenho um objetivo a seguir. Eu consegui atingir aquele meu objetivo? Eu obtive eficácia. Pode ser que a minha eficiência não foi lá essas coisas. Eu usei mais recursos do que eu queria ou do que estava previsto. Não fui eficiente, mas eu fui eficaz. Eu cheguei no resultado esperado. Talvez um resultado até melhor do que estava sendo esperado. Mas não economizei recursos. Se eu tive uma economia de recursos e eu cheguei no resultado, eu tive eficiência e eficácia. E a efetividade? A gente usa a palavra efetividade muito mais no público do que no privado. Pelo menos eu tenho essa percepção. Efetividade tem a ver com impacto. O que é o impacto? É o efeito final daquele resultado que você obteve no seu projeto, na sua ação, né, no seu relatório, no cumprimento da sua meta. Que impacto aquele resultado positivo ou negativo me gerou, né? Então, isso é a medida de efetividade. O exemplo mais comum que a gente tem é esse da Fórmula 1. Você tem eficiência quando os seus processos funcionam de forma rápida, de forma que utilize menos recursos, por exemplo, lá no pit stop. Você tem eficiência quando você trabalha com menos tempo. Se você puder trabalhar com menos pessoinhas do que tem nessa foto, melhor ainda. Se você puder economizar dinheiro, melhor ainda. Então, toda economia de recurso entraria em eficiência. Você fazer as coisas em menos tempo, olha aí a corrida. E a eficácia é ganhar a corrida. É você chegar no seu objetivo final vitorioso, você atingir o seu objetivo final. E o que é efetividade? É o impacto disso. O que isso gera? Pode até extrapolar o objetivo do seu projeto. Me gerou felicidade para a nação, me gerou um recurso que talvez eu não estava esperando, um recurso além do que era necessário. Então, isso é efetividade. É quando você, além de atingir o resultado, você enxerga o impacto disso. Pensa, por exemplo, vamos dar um exemplo no serviço público que eu acho que fica fácil de entender. Bem rapidinho para a gente finalizar a aula. Vamos supor que num bairro a gente tenha muita gente que não se vacinou contra a Covid e está bombando de casos de Covid ali naquele bairro. Então, eu faço uma campanha no posto e eu quero vacinar toda a população do meu bairro em 15 dias. Eu consigo vacinar essa população em menos dias, porque eu bolei ali um processo de vacinação que eu não preciso ir na casa das pessoas para avisar para elas, elas vêm até mim. E com isso eu trabalho com menos pessoas, eu vou ter uma economia de pessoas e consigo fazer em menos dias. Eu estou trabalhando com recursos, eu fui eficiente. Consegui vacinar toda a população dentro do prazo que eu queria vacinar? Consegui. Tá todo mundo vacinado? Foi eficaz. E o que é efetividade? A efetividade a gente pensa em resultado final. A gente pensa em o que efetivamente foi positivo. Adianta eu vacinar todo mundo e não reduzir a Covid? Não adianta. Então, seria efetivo? Eu posso ter eficácia da minha política de vacinação, eu consegui vacinar todo mundo. Mas se não reduzir o meu impacto, né? Se isso não causou impacto, o impacto que eu queria, eu não fui efetiva. E então, se não reduzir os casos de Covid, pode ter algum outro problema que foge ali do escopo do projeto, mas que não me gerou efetividade. Então, eu trabalho com impacto quando eu digo sobre efetividade, tá certo? Então, com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. E eu queria fechar, então, recapitulando, fazendo um geral, assim, dando uma visão geral do que a gente viu antes de passar para a próxima aula. Então, a gente viu que a gente vive numa sociedade de organizações, uma sociedade organizacional. E eu gostaria que você refletisse sobre qual o seu papel nas diferentes organizações com as quais você interage. Você é usuário? Você é administrado? Você é administrador? A gente viu que administrar é gerir
recursos para gerar benefícios para a organização e para quem a organização atende, para o cliente ou usuário daquela organização. E você? Como que você administra a sua participação nas organizações que você atua? A gente viu também os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, que eles devem ser os objetivos das organizações, dos projetos, das análises de melhoria que a gente faz nas organizações. Você pensa sobre esses 3 aspectos quando você vai executar tarefas? Nós vimos também que as organizações são sistemas abertos. Então, como as organizações às quais você pertence interagem com o ambiente? Nas ações que você faz lá na sua organização, você está de olho naquelas variáveis microambientais, macroambientais que a gente falou? Quais que são os principais interessados na sua organização ou nas organizações que você interage, os stakeholders, né? Quais são os fatores que mais influenciam na sua organização? Os que você mais tem que ficar de olho? Já pensou sobre isso? E nós vimos também, fechando, que os níveis organizacionais auxiliam na gestão. Você consegue identificar nível estratégico, tático e operacional nas organizações que você conhece? E você acha isso importante? Fique então essas reflexões para vocês. Essas reflexões vão estar lá no nosso ambiente. E aí a gente segue. Todas as atividades estão lá postadas. Qualquer dúvida é só chamar. Até mais. Obrigada pela atenção.